Salve galera do Reis da Raça, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cabulosa dívida do estádio do Corinthians. Essa dívida é infinita, não acaba, meu Deus do céu. É isso aí, pessoal, roda a vinheta! Bom, pessoal, segundo a Caixa Econômica, o processo corre na Justiça desde março de 2019. Pois é, a equipe do Corinthians diz que deve 470 milhões para a Caixa. A Caixa diz que o Corinthians deve 536 milhões. Mas e aí, quem é que tá certo, quem é que tá errado? Fica complicado assim, porque se trabalhar com dinheiro, né, é uma coisa muito séria, né? Segundo o Andrés, é uma espécie de juros e que a equipe do Corinthians teria comunicado que nesses meses que eles estão cobrando juros não haveria pagamento. No caso, período de Copa América, foi um dos meses que o Corinthians não efetuou o pagamento do parcelamento com a Caixa. A Caixa Econômica nega isso, diz que não sabe de absolutamente nada disso e que não tem argumento. O Corinthians tem que pagar 536 milhões. Segundo a Caixa, são duas parcelas que foram pagas apenas em 2019. Caralho, você tem 1 trilhão de parcela para pagar, você só paga duas em 2019? Só janeiro e fevereiro? Acho que é pouco, né? Acho que é pouco, bem pouco. Mas os valores são altos, né? O Corinthians pagou a primeira parcela de janeiro, que ficou estipulada em R$ 6.442.357,81. Essa é a parcela que o Corinthians pagou em janeiro. Fevereiro foi um pouquinho mais alto, R$ 6.565.312,96, o que totaliza aí mais de 13 milhões de reais que o Corinthians pagou em 2 meses para a Caixa. Porém, não é o suficiente. Segundo a Caixa, o Corinthians tem um valor em atraso de mais de 33 milhões de reais, que é referente a esses meses aí que se passaram. Então, o Corinthians deve muito. Mas tipo, muito mesmo, é muito dinheiro, entendeu? O combinado era que o Corinthians pagasse 6 milhões. O combinado é que a equipe do Corinthians pagasse 6 milhões por mês, né? Isso ocorreria entre março e outubro. O Corinthians tem que pagar 6 milhões. Entre novembro e fevereiro era 2 milhões e meio. Esse era o combinado para a equipe do Corinthians pagar. Mas isso já muda completamente quando em janeiro o Corinthians paga 6 milhões, em fevereiro paga 6 milhões. Cadê aquele papo de 2,5 milhões? Acho que atrasou alguns pagamentos para isso ter acontecido, né? Pois é, a questão é que a Caixa diz que emprestou ao todo 400 milhões para a equipe do Corinthians. É dinheiro para burrinho, cara. 400 milhões dá para fazer muita coisa. Bom, 400 milhões, né? De 2014 até 2018, a informação que a Caixa nos dá é que o Corinthians pagou apenas 170 milhões. Ou seja, menos da metade. Faltam 230 para o Corinthians pagar para a Caixa ainda e nem sombra desse dinheiro, né? Mas além disso, o problema vai muito além disso, porque a equipe do Corinthians ainda tem um acordo de que pagaria 420 milhões para Odebrecht pela construção do estádio. Ou seja, cara, brincadeira, 820 milhões e o Corinthians pagou 170 milhões para a Caixa e da Odebrecht. Cadê esse acordo? Que não chega. É por isso que o Corinthians está... Agora eu vou falar. É por isso que o Corinthians está devendo muita coisa. É por isso que o Corinthians há um bom tempo não forma um time com jogadores de nome. Por que o Corinthians não consegue trazer fortes nomes da Europa? Por que o Corinthians não consegue trazer treinadores fortes da Europa? Por que o Corinthians não consegue fazer, por exemplo, o que o Flamengo fez de trazer 2 laterais consagrados na Europa, como o Rafinha e o Felipe Luiz? Por que o Corinthians não consegue contratar um jogador de 40 milhões de reais? O Corinthians não consegue contratar por causa disso, porque fez uma baita cagada de vamos fazer o estádio sem condição nenhuma de fazer o estádio. Aí faz o estádio, começa a atrasar as parcelas, começa a girar juros, vira uma bola de neve que vai se tornar cerca de 2 bilhões.
Então fica um pouco complicado para a equipe do Corinthians, né? Um pouco complicado. E vamos além ainda, não é só uma questão de querer contratar, de não querer... Vocês lembram daquele boato que aconteceu, da penhora da taça do Mundial do Corinthians? Pois é, isso foi porque atrasou pagamentos de uma faculdade e aí a faculdade decidiu que ia entrar na justiça para poder tirar alguma coisa de valor do Corinthians, que seria a taça do Mundial. Graças ao bom Deus foi negado, mas serviu para o Corinthians tomar vergonha na cara. Além disso, ainda tem a questão das marmitas, que a gente tem que ficar aguentando o pessoal enchendo a merda do saco falando de marmita. Mas por quê? Por quê? Porque tá devendo estádio, tá devendo tudo, não consegue contratar jogador, não consegue pagar marmita, não consegue fazer nada, entendeu? É por isso que o Corinthians vive esses anos sabáticos. O Corinthians ainda vem ganhando títulos nesses anos, porque é muito esforço, muita vontade dos jogadores em si. Porque se fosse depender do planejamento financeiro, o Corinthians estava muito pior. Então o seu André Sanches tem muita sorte de ter um time com vontade de ganhar. Porque se os jogadores levassem em consideração, inclusive, direito de imagem atrasado de alguns jogadores que vão embora em 2019, né, não perderia jogadores se não tivesse com direito de imagem. Bom, pessoal, esse foi o vídeo falando aqui da dívida que o Corinthians tem com a Caixa Econômica, / Overtrash, / Marmita, / faculdade, / tudo. Esse foi o vídeo aí. E aí vocês curte, compartilha, se inscreva no canal, divulga pra todo mundo, chama pai, mãe, irmã, sobrinha, todo mundo e vamos pra frente, vamos com tudo, reis da raça. Tamo junto!